Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, temos uma novidade aí, um martelo batido sobre Aboubakar e tudo pode mudar no São Paulo a qualquer momento, dada a constância da diretoria do Tricolor Paulista, né? E tem também jogador titular que acabou de chegar no São Paulo. Tô falando sobre Emiliano Rigoni e o que eu fiquei sabendo sobre ele já para o próximo jogo da Libertadores da América, talvez até mesmo no Campeonato Brasileiro. Será que chegou o titular do São Paulo? É verdade que o São Paulo ele foi liberando espaço para o Rigoni, né? Então agora pode ter uma mudança gigantesca. O São Paulo tem reforços que voltam ali para os treinos do Tricolor e já estão treinando, e jogador novo apresentado para o São Paulo. Coisa boa para trocarmos uma ideia aqui hoje. Vem comigo que vai ser um vídeo muito top. Olhando no meu olho aqui agora, chega nesse like aí pra dar aquela moralzona braba mesmo, like, dá uma força e se inscreva aqui no canal, que aí você fica comigo pra acompanhar os próximos vídeos e faz parte desse time, dessa família que só cresce aqui. Somos uma galera muito unida e eu fico muito feliz por ter você por aqui, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E olha só, o São Paulo apresenta ali oficialmente o Tolói, né? Claro que obviamente o Tolói já era jogador do São Paulo. O São Paulo faz uma apresentação oficial ali, até para ele conversar com a imprensa, conversar com o torcedor nesse primeiro contato. E o Tolói é uma peça assim não tão fundamental para o São Paulo, né? Enquanto o São Paulo tá contratando caras como o Tolói, ele tá vendendo caras como Matheus Alves, Lucas Ferreira, Rian Francisco, não vendeu ainda, mas vai vender. Tem também aí o Henrique Carmo, que foi agora a gota d'água da paciência do torcedor para com a diretoria e principalmente na figura do Júlio Casares. E esse formatão aí do Casares de fazer futebol levou ele a ter que se explicar. O cara foi top trends nos últimos dias aí como a hashtag Fora Casares e em alguns lugares por aqui. E aí o Casares, ele teve que chegar na imprensa e dar umas desculpas, aquela sabonetada. Sabe aquela sabonetada? Aquela, não, vamos escorregar aqui, tá bom? Ele fala coisas do sentido de tipo, não, o Henrique Carmo não tinha minutagem. Não tinha minutagem porque você, Casares, deixou contratar o Tapia, né? Então a minutagem diminui. Você, Júlio Casares, ajudou a contratar o Rigoni. Então é claro que vai faltando espaço. Mas a verdade mesmo é que o Henrique Carmo estava começando a ter os minutos. Vender o cara quando ele está começando a ter os minutos, é óbvio que vai faltar minutagem. Mas o Henrique Carmo estava agora como um monstro saindo ali da casca do ovo, já nascendo como um monstro pro futebol, e aí o São Paulo foi lá e fez uma venda totalmente duvidosa e imperdoável. Eu acho que o termo é imperdoável. Não tem perdão para essa diretoria do São Paulo com relação ao quanto é incompetente, e essa venda do Henrique Carmo escancarou isso. E aí, a torcida do São Paulo, ela nunca teve uma união muito grande, né, em relação a, tipo assim, jornalista, youtuber, a torcida aí que faz parte de um time chamado torcida comum, né, que eu odeio esse termo. Para mim, o torcedor de São Paulo, ele é um cara decente, sabe? O cara que realmente carrega o tricolor paulista nas costas. Então, torcida comum não é. É um torcedor apaixonado, é um torcedor que pulsa o coração mesmo pelo time. E aí, quando o Ricardo é vendido e o Casares ele começa a ser muito questionado, nós sabemos que o ego dele deu uma atrapalhada lá, né? Porque ele é um cara que gosta de divulgar ele como o cara do momento, ele sendo queridinho da torcida e tal, e agora não vai dar mais. Essa venda foi ridícula. E a outra coisa que ele fala é que o São Paulo tinha que vender porque o jogador e os pais do jogador vieram falar com ele, que queriam sair. E isso aqui é abaixo da crítica, né? Isso aqui é abaixo da conversa. O jogador quer sair, tá bom, paga a multa e vai embora. Se for assim, vamos buscar lá o Haaland no City, vamos buscar aí o Mbappé no Real Madrid. O jogador quer sair, o Real Madrid libera, o City libera, os caras vão falar, vai embora, meu amigo, tem que pagar a multa rescisória. E é assim em todo lugar do mundo, menos no São Paulo. Vai tirar um cara da base do Inter lá, titular do time principal, pega um cara do Atlético Mineiro que tá no time principal jogando já, vai tirar ele de lá. Pega um cara do Flamengo, aquele Lohan, por exemplo, que é um nome que substitui a Arrascaeta, vai lá tirar ele do Flamengo lá, vai lá pagar 6 milhões de dólares nele, de euros, quero ver. Sabe, não vai comprar, vai pagar no Palmeiras lá, pega um cara do Palmeiras da base, que virou titular e tá jogando, tipo o Estevão, tipo o Hendrick, oferece lá 30 milhões de reais por ele, vê se você traz. Então assim, o que o São Paulo fez, o menino queria ir embora.
sabe, é inaceitável. E o Casares viu isso aí. E aí ele contratou o Rigoni pra isso. E o Rigoni nos treinos esboça ali uma titularidade no time do São Paulo. O ponto-chave do Rigoni é que ele chega já como um jogador pronto. É um jogador pedido... Desculpa. É um jogador pedido pelo técnico do São Paulo. E é um jogador que não estava parado ou contundido. Ele estava jogando naquele León. E aí ele vindo para o São Paulo, ele já chega para jogar. E aí você fala, tá, mas aí ele não vai ter que disputar a posição? Vai, mas com quem? Né? Hoje tem o Ferreirinha, realmente, e tem algumas pessoas que acham que o Ferreirinha não aguenta 90 minutos. E o Crespo, ele teve... tirando o Ferreirinha do time de São Paulo, esteve tirando o Ferreirinha do time de São Paulo para colocar o ataque Luciano e André Silva. Então o Ferreirinha, ele tá longe de ser um titular firme ali com o Crespo. Eu acho que deveria ser o titular absoluto. Eu, sinceramente, eu adoro o futebol do Ferreirinha. Café tá quente. Eu adoro o futebol do Ferreirinha e eu acho que ele é um cara... muito diferenciado, sinceramente. Enquanto tá jogando, ele nunca passa desapercebido, ele é sempre protagonista desse time do São Paulo Futebol Clube aí. Então não considero nunca que é plausível, é correto tirar o Ferreirinha do time do São Paulo, mas tudo bem, o Crespo ele tem as suas convicções. E para sair André Silva, o Ferreirinha muda o jeito de jogar. O Rigoni faz o futebol ficar parecido. Ele teria dois falsos 9, né? O Luciano como um falso camisa 9 e o Rigoni como um falso camisa 9. Os dois jogando centralizadinhos ali, como tem entrado o Ferreirinha junto com o Luciano, o Tapia junto com o Luciano, e aí ficam jogando e o Rigoni deve ganhar essa vaga, tirando o Ferreirinha do time. Acho absurdo, não tiraria, mas aí o Crespo é outros 500. O que chama atenção aqui é o Dineno, né, cara? O Dineno foi contratado pra quê? Um cara que, segundo o que eu tô sabendo, ele ganha na casa dos 500 mil reais mensais. Vocês pararam pra perceber que quando o São Paulo fala que vai pagar 800 mil reais pra um cara por mês, o mundo vem abaixo? Eu, vocês, a imprensa. Como assim pagar 700 mil por mês pra um cara igual o Ferreirinha? Que absurdo. Como assim pagar 700 mil pro Rigoni? Que absurdo. O mundo vem abaixo, sabe? O mundo acaba. Ah, que absurdo. Por isso que São Paulo tá quebrado. Quando tem um cara igual o Dineno, ninguém fala nada. E o Dineno não é um primeiro caso. Nós tivemos o William, que veio do México, um jogador que ninguém no mundo conhecia e ninguém no mundo conhece hoje em dia, veio para ganhar mais ou menos uma quina por mês no São Paulo. E aí nós tivemos também o Éder, que veio da China, já para aposentar, para ganhar 700 conto por mês no São Paulo. Esses caras ainda tentaram ser titulares. O Dineno, ele não é nem banco. Você percebe que todo cara que chega... Ah, o Tapia tá à frente do Dineno. O Rigoni está à frente do Dineno. Ferreirinha à frente do Dineno. Todo jogador que chega no São Paulo está à frente do Dineno na preferência por técnico. Só que o Dineno ganha bem pra caramba no São Paulo. Então por que esse cara veio se ele não tem a menor condição de jogar nem com o Zubeldia, nem com o Hernan Crespo e nem é um cara lembrado pela torcida? O que é isso? E pra pagar caras como o Dineno é que tem que vender caras como o Henrique Carmo. Então pra Casares é simplesmente fora Casares, fora Belmonte, a gota d'água já pingou. Fora Belmonte, fora Casares, não dá mais. Vocês não têm a menor condição de fazer futebol. Comprem o Dineno nos times de vocês, não no São Paulo Futebol. Monta um time pra vocês e comprem Dineno. Levem Dineno pra lá. Vendam o Henrique Carmo no time de vocês pra comprar Dinenos da vida. Não façam isso no São Paulo Futebol Clube, que esse time não é de vocês. Fora Casares, fora Belmonte, sem meias palavras. Essa diretoria do São Paulo aí, deixando ele um pouco de lado, né? Falaram do Aboubakar também, mas além do Tolói ter se apresentado, o Arboleda e o Marcos Antônio treinaram. Então, para nós, que somos São Paulinos de verdade, e vamos ficar tendo que colher os cacos, acordar amanhã e falar, o que tem pra hoje? É São Paulo e Botafogo no Brasileiro? É São Paulo e LDU na Libertadores? O que tem pra hoje? Nós vamos esquecer um pouco essa venda do Henrique Carmo, a do Lucas Ferreira, do Matheus Alves, como foram feitas, né? Esquecer o Dineno e vamos torcer para o nosso São Paulo. E pra isso, é crucial
acreditar no título de Libertadores. O Crespo acredita, a equipe pode ser que acredite, e nós temos que acreditar. E agora, Arboleda e Marcos Antônio voltando, eles dão um gás nessa motivação, eles dão um gás enorme nesse jeito de acreditar, porque são dois caras que desequilibram o jogo. O Arboleda, um dos melhores zagueiros que eu vi na minha vida. É claro que eu vi muitos, né? Eu já não tô tão novinho assim, eu tenho 42. E eu vi eu vi o Valber, entendeu? Né? Então eu vi o Ricardo Rocha. Então é difícil também chegar e falar assim, o Arboleda é um dos melhores de todos os tempos. Mas ele é. É claro que o contexto do Arboleda no São Paulo tem que ser levado em consideração. E o Arboleda, ele não pegou aquele São Paulo 2005. Senão ele era campeão da Libertadores e do mundo. Se jogasse Arboleda ali, Lugano e Fabão, era campeão do mundo com certeza. Se ele jogasse em 92, 93, no São Paulo de Telê, ele era campeão do mundo também. Então é um zagueiro diferenciadaço. Um tempo de bola incrível, que desarma qualquer atacante, consegue bater de frente e tirar a bola dos caras. Para ganhar do São Paulo, fazer gol, tem que ir pro outro lado, o que não está o Arboleda. E ele ainda tem a questão da velocidade, ele é muito rápido, um carrinho muito preciso, um jogo aéreo incrível, ninguém ganha dele de cabeça, e ainda ele tem também o fator de não ser expulso, não ficar tomando cartão bobo. É um baita zagueiro e voltar pro São Paulo agora, com a sua experiência, eu acho que é um fator preponderante para sonharmos com essa Libertadores. E o Marcos Antônio, diferente do Arboleda, com a experiência, com tudo isso, é um cara que estava voando, né? Jogando muita bola mesmo, um meio campista, que você não sabe se é primeiro volante, segundo volante, meio atacante, ponta de lança, é um cara que é onipresente e joga pra caramba. Então, aqui o São Paulo acertou em contratar e esse aqui precisa voltar urgente mesmo. Não é que o Pablo Maia e o Bobadilha não dão conta, é que o Marcos Antônio joga muita bola. Então, para nós fica aí uma esperança sim com a volta desses dois caras e foi maravilhoso. E o Júlio Casares, nessa entrevista que ele teve que dar aí para tentar livrar a cara dele um pouquinho na opinião pública, ele fala que Aboubakar o São Paulo não negociou e que o Aboubakar é difícil demais trazer por causa dos valores envolvidos. E aí eu penso que é ridículo, de novo, né? Você fala assim, nós temos o Dineno ganhando 500 mil. Não sei se ganha 500 mil. O Dineno ganha 500 mil. Um cara que você sabe que não vai jogar. E o próprio André Silva que veio pra já ser banco de reservas e no máximo banco, só jogou porque machucaram Rian Francisco e também o Caleri. Aí que ele entrou. Se for pensar por esse lado, o Aboubakar 900 mil mensais é de graça. De graça. O Aboubakar não é um jogador qualquer, ele é um jogador também diferenciado. E esse aqui a diretoria torce o nariz. Não, isso aqui não dá. Como assim Aboubakar? Não tenho dinheiro pra isso não. Mas você tem dinheiro pra trazer o Dineno. Quer dizer, você compra ali o Michel Araújo, ali tem dinheiro. Eu vou comprar o Galopo ali por 50, 48 milhões. Ali a grana vem, ali tem grana. Vou comprar o Orejuela, ali tem dinheiro. Pro Aboubakar, não tem dinheiro, não. Mas é um ano de reestruturação, Gilbão. Os caras falaram que não vão gastar. Demorou. Já que é um ano de reestruturação, por que o Dineno veio agora? E aí? Me explica, Dineno. Um cara que, quando o Dineno veio, já tinha... O André Silva não tinha se machucado, o Rian Francisco não tinha se machucado e tinha o Luciano. Com o Caleri ausente, eu vou desconsiderar aqui o Caleri, o Dineno veio para ser o quarto reserva. Era André Silva, Rian Francisco e o próprio Luciano de centroavante. Aí o Dineno é o quarto reserva. Isso, ele seria o quinto, se tivesse o Caleri. Então, é o quinto reserva, sem o Caleri é o quarto reserva e veio pro São Paulo. E para esse, o São Paulo tem grana. Para trazer o Juan Dineno, o São Paulo tem grana. Para trazer o Tapia, que deve certamente ganhar mais que o Henrique Carmo, aí tinha grana. Agora, pra você trazer o cara aí igual o Aboubakar, centroavante titular da seleção do Camarões, um cara que jogou na Inglaterra e na Turquia e jogou muita bola sempre, um cara que está livre no mercado e pode fechar com o São Paulo a qualquer momento, pôr a camisa e jogar, aí o São Paulo não tem grana. Se você pensar no Memphis Depay, atacante da seleção holandesa, jogou em Manchester United, Barcelona, mó cobrão aí, o cara chega no Corinthians pra ganhar na casa ali dos 6 milhões de reais. É claro que não é esse valor todo, deve dar um pouco menos sem as premiações, mas ganha 4 milhões ali pelo menos por mês. Aí o Memphis Depay joga tão mais do que o Aboubakar? Não joga. Nós sabemos que não joga e tá cansado também, né? E aí o Corinthians quebrado paga pro Depay
4, 5 milhões e nós não podemos pagar 900 mil para o Boubacar, porque isso é um absurdo. Olha o que fizeram com o São Paulo Futebol Clube. Fora Casares e fora Belmonte. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!